Por que a gente adia as coisas, mesmo sabendo que vai sofrer depois? Imagina a cena. São 8 da noite. Você tem uma coisa importante para terminar até amanhã. Você abre o computador, olha para a tela. 30 segundos depois, você já está em outra aba. Mais 5 minutos, você já está no seu celular. São 10 horas da noite e você ainda não começou. Mas você passou as últimas 2 horas pensando no que precisava fazer, sofrendo por isso, sem conseguir começar. Um filósofo romano, há 2000 anos, já tinha entendido exatamente por que isso acontece. E daqui a pouco, eu te conto o que ele descobriu. Mas primeiro, o que hoje a ciência está descobrindo sobre a procrastinação. Por muito tempo, eu achei que procrastinar era preguiça minha, que era falta de disciplina, que outras pessoas conseguiam fazer as coisas porque tinha mais força de vontade que eu. Mas aí eu li sobre uma pesquisa que mostrou que isso tá tudo errado. Procrastinar não tem nada a ver com gerenciamento de tempo. Procrastinar tem tudo a ver com gerenciamento de emoção. Toda tarefa que você adia carrega uma emoção difícil. Pode ser medo de errar, medo de não ser bom o suficiente, cansaço acumulado que você nem percebeu. Pode ser que a tarefa parece grande demais e você não sabe por onde começar. Seu cérebro detecta essa emoção difícil e faz uma coisa que parece ajudar, mas piora tudo. Ele te dá uma boa desculpa para fugir agora. Eu faço depois. Daqui a pouco eu começo. Eu trabalho melhor sob pressão. E você acredita, porque a desculpa parece fazer sentido. Mas a verdade é que você só fugiu do desconforto agora para sentir um desconforto maior depois. E aqui está a parte cruel da procrastinação. A gente sofre 2 vezes. Sofre adiando e depois sofre fazendo correndo com prazo apertado. E aqui entra o filósofo que eu mencionei lá no início. O nome dele é Sêneca. Não é nome de bebida. É um romano que viveu há mais de 2000 anos. O interessante dele é que não era um cara que vivia numa torre achando que tinha tudo resolvido. Ele também travava, ele também procrastinava, também sentia medo. As cartas dele são de alguém atravessando junto com os amigos as mesmas coisas que a gente atravessa hoje. Em uma dessas cartas, ele escreveu uma frase que combina perfeitamente com o que a gente está falando. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Olha que sacada! A gente acha que adia porque a coisa é difícil. Mas é exatamente o contrário. A coisa fica difícil porque a gente adia. Pensa naquela tarefa que você está adiando agora. Quanto mais tempo passa sem você começar, mais ela cresce na sua cabeça, mais peso ela ganha, mais difícil parece ficar. E o Sêneca já sabia disso há 2000 anos. Adiar é o que cria dificuldade, não a tarefa em si.
E isso conecta direto com a pesquisa que eu falei antes. Você adia porque tem emoção difícil. Mas adiar não faz essa emoção sumir, faz crescer. Faz a tarefa parecer um monstro. Faz você se sentir pior. Que é exatamente o que o cérebro estava tentando evitar quando te deu a desculpa. O cérebro tenta te proteger e termina te machucando mais. Então tá, como aplicar isso na prática? Duas coisas que eu testei e que ajudaram. A primeira é a pausa de 5 segundos. Quando você se pegar adiando alguma coisa, você para, conta 5 segundos. E nesses 5 segundos você não tenta convencer você mesmo a fazer. Você só pergunta uma coisa: o que eu tô sentindo agora que tá me empurrando para longe disso? Pode ser medo, pode ser cansaço, pode ser confusão sobre por onde começar. Identificar a emoção real já tira metade do peso. Porque agora você sabe que o problema não é a tarefa, é o que você está sentindo sobre a tarefa. A segunda coisa é a regra dos 2 minutos. Você pega uma tarefa que está adiando e se compromete com apenas 2 minutos dela. Não a tarefa inteira, só 2 minutos. Senta, faz 2 minutos e aí decide se continua ou para. A parte mais difícil da procrastinação não é fazer a tarefa, é começar. Quando você começa, mesmo que seja por 2 minutos, você já passou a parte mais difícil. O cérebro entende o que está fazendo e fica mais fácil continuar. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante. Essas 2 ferramentas não vão te transformar em uma pessoa que nunca mais procrastina. Isso seria mentira. Procrastinar de vez em quando é parte de ser humano. Todo mundo procrastina. Inclusive pessoas que parecem extremamente produtivas. Elas só sofrem menos quando fazem. O objetivo não é eliminar a procrastinação. É te dar uma chance de escolher diferente quando você quiser. Então, aquela tarefa que você está adiando, ela ainda está aí. Esse vídeo não fez ela sumir. O que talvez tenha mudado um pouco é como você olha para ela. Não é preguiça, não é falta de disciplina, nunca foi. É uma emoção difícil esperando ser sentida. É uma tarefa que só fica pesada enquanto você não começa. O Sêneca não te chamou para ser produtivo. Ele te lembrou que a coragem vem antes da coisa ficar fácil, não depois. Você não precisa resolver tudo hoje. Só começar. 2 minutos, do jeito que der. E se hoje não der, amanhã tem outra chance. Isso não te faz fraco. Faz de você gente. Isso aqui é o Soliloquio. Pensar em voz alta sobre as coisas que ninguém ensinou a gente. Se essa conversa fez sentido, fica por aqui. Tem mais vindo. Cuida de você. A gente se vê.